Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dando sequência à nossa série Mascoteria Responde, eu vou responder nesse vídeo mais algumas perguntas dos nossos seguidores. E a primeira pergunta é do Conde Homepage, e ele pergunta o seguinte: como entrar no ramo de mascotes? Bom, se você quer trabalhar com personagens ou mascotes, a primeira coisa que você precisa ter é um portfólio de personagens e mascotes. E não precisa ser muitos personagens, muitos mascotes. Eu acredito que 3 ou 4 personagens, projetos com personagens, já são mais do que o suficiente, beleza? E nesse portfólio de personagens e mascotes, eu acho importante que você tenha um conhecimento de todas as etapas que envolvem um personagem 3D. Então você precisa saber um pouquinho de modelagem, um pouquinho de UV, de retopologia, um pouquinho de texturização, de iluminação, de render, pós e por aí vai. Isso não quer dizer que você tem que ser expert, tem que ser o seu foco e você precisa gostar de todas as etapas. Mas eu vejo 2 principais benefícios de você conhecer todo o processo. O primeiro é uma questão de oportunidade. Então, se uma empresa tem uma vaga, por exemplo, de modelador e você quer ser look dev, quer ser um texturizador, você pode entrar através da vaga de modelagem, começando como modelador, que você vai ter já um conhecimento ali na etapa de modelagem, e lá dentro você pode começar a ganhar espaço e se tornar um look dev ou se encaixar numa próxima oportunidade que tiver. Tá? Então essa é uma das vantagens. E a outra é que você, junto à equipe, quem for fazer a parte anterior à sua ou a posterior, vocês vão poder prever e resolver os problemas que podem vir a acontecer num projeto de personagem 3D, tá certo? Além de se ajudarem, você pode ajudar quem vai trabalhar antes da sua parte do projeto e depois, e você também pode ser ajudado uma melhor forma de quem vai fazer uma etapa antes ou depois da sua participação no projeto, tá certo? E a próxima pergunta é do Caio Cassete, e ele pergunta o seguinte: vocês trabalham com Maya também ou apenas com 3D Studio Max? Bom, 90% dos nossos projetos que são stills, ou seja, são poses estáticas dos personagens, a gente trabalha com 3D Studio Max. Tá? A gente utiliza o Maya quando o projeto envolve animação. Isso não quer dizer que no Max não dê para animar. Tá? A gente já fez projetos de animação no 3D Studio Max, mas para a gente achar rigger e animador que animam e fazem rig no 3D Max é mais difícil. Então o mercado está muito mais recheado de artistas para animação no Maya do que para o Max. Então, por esse motivo, a gente trabalha com o Maya para animação e depois da animação feita, a gente volta essa animação para o 3D Max e ainda assim finaliza com render e pós-produção. Beleza? E agora a pergunta do Walter Rezende. Ele pergunta: qual o melhor workflow para uma estrutura bem organizada? Remesh, detalhes, poses? Bom, Walter, para a gente, o que funciona, que a gente acha organizado e que tem funcionado muito bem é a seguinte sequência, o seguinte workflow. A gente trabalha no concept art, desde os sketches iniciais com um traço mais solto, depois a gente trabalha alguns acessórios, depois trabalha as cores e fecha e aprova esse concept art com o cliente. Aí na etapa de modelagem a gente começa pelo blockout, aquelas formas mais simples, depois a gente trabalha com a escultura, que é um detalhamento do personagem, alguns detalhes um pouquinho mais minuciosos, e depois de aprovado isso a gente vai para a retopologia, deixa essa malha bem preparada e leve para a gente fazer as próximas etapas, que é de texturização. A gente vai fazer o look dev desse modelo, desses personagens, trabalhar as texturas. Com isso aprovado, a gente também segue para a próxima etapa, que é de poses e expressões. Então depende do projeto, ou a gente posa direto no ZBrush, ou a gente faz um catch, que é um rig básico do 3D Max, para gerar as poses de uma forma mais simples. E aí depois no ZBrush a gente faz um refinamento de poses, com algumas dobras que possam vir a ter problemas em algumas articulações, refina a expressão facial e aprova com o cliente antes de renderizar em alta resolução. Aprovado, a gente renderiza em alta resolução, faz a pós no Photoshop e entrega o arquivo para o cliente finalizado. Beleza? A gente tem a pergunta aqui também do Davi Menezes. E ele pergunta como se tornar um bom modelador na área de personagens. Bom, existem vários caminhos, várias opções, várias formas de você estudar modelagem de personagens, assim como também existem vários estilos de personagens. Então você pode trabalhar com personagens realistas, cartoon, criaturas, robôs, sci-fi e entre outros. Mas baseado no estilo que a gente se especializou, que é a criação de personagens cartoon, mais estilizados,
a minha primeira sugestão é que você estude bastante os conceitos de character design, né? Os conceitos de como criar um bom personagem. E isso é antes de ir para o 3D. Então, mesmo que você não seja ilustrador, eu acho muito importante você estudar esses princípios básicos, né? Como construir personagem, formas, proporções, que isso vai te dar uma bagagem gigantesca para você aplicar isso no 3D de uma forma muito mais produtiva e artisticamente muito mais poderosa. Um segundo ponto, que é muito importante e muita gente deixa de lado, é a prática constante, é o contato constante com a modelagem 3D de personagens. Então, minha sugestão é que você faça sketches diários, né? Se você não consegue diários, mas sei lá, semanais, 2, 3 sketches por semana, você tem uma gama gigantesca de concept arts, de artistas na internet, e você pode pegar esses concept arts e fazer sketches, sei lá, gastando 30 minutos, 1 hora, o quanto você achar que você precisa ou que for necessário para o seu estudo. Mas eu acho que quanto mais você estudar nessa linha, mais fortalecida você vai estar na modelagem de personagens e cada vez mais você vai ter uma facilidade de traduzir um concept 2D para o 3D. E um terceiro ponto que eu acho importante também é você estudar as etapas que envolvem a modelagem, né? Não só ficar ali no ZBrush, esculpindo, fazendo aqueles super modelos, mas se com aquilo, com aquela malha pesada, você não consegue fazer mais nada além de fazer um preview ali ou um turntable do ZBrush. Então é importante que você estude a retopologia também, você saiba deixar esse modelo otimizado para ser utilizado numa produção de animação ou still mesmo, né? Você trabalhar com um personagem com a malha reduzida é bem importante numa produção do dia a dia hoje. E, por exemplo, abrir a malha também pode ser um bom diferencial, tá? Então, com esse conhecimento, certamente você vai conseguir atender a empresas do Brasil todo e até algumas pelo mundo afora, tá certo? E a pergunta da Nath Sena Art, ela pergunta o seguinte: o que torna um personagem interessante? Né? Essa é uma pergunta também bem legal. Bom, vamos lá, para começar. Eu costumo dividir em 3 pilares, né, que a gente precisa se atentar na hora de criar um personagem. Tá? O primeiro pilar é o pilar do físico. Né? O que é o pilar físico? É a parte física, né? O visual desse personagem, né? O biotipo dele, a estrutura geral dele. Então ele é um personagem alto, magro, gordo, forte, cabeçudo. Então esse é um primeiro pilar que a gente precisa definir e ter uma intenção com isso. Né? O segundo pilar é o pilar social, de onde veio esse personagem, com quem ele convive, o que ele faz durante o dia, né? Ele frequenta que tipo de lugares. Então é legal pensar nesse segundo pilar do social também na hora de criar um personagem. E o terceiro e último pilar é o psicológico, é como esse personagem se comporta, né? Como ele reage, como é o emocional dele, se ele é um cara mais tímido, é um personagem mais extrovertido, mais bravo. Então, esses 3 pilares, se você conseguir trabalhar de uma forma muito clara na criação, a chance de você ter um personagem interessante é bem grande. Isso vai ajudar o seu personagem a ter personalidade, ter vida e ser único. E algumas dicas que eu posso dar para vocês, né, de como utilizar e como isso é aplicado, por exemplo, trazer algum acessório, né, algum bichinho de pelúcia, por exemplo, que ele sempre carrega com ele, ou alguma manchinha no corpo, ou alguma etiquetinha de durex, por exemplo, no óculos, algum retalho, né, no cantinho da blusa. Então, mesmo que você não saiba, né, realmente o porquê que aquele retalho está ali, vai te causar alguma curiosidade e você vai querer saber o porquê disso. Então pode ser porque ele brinca muito na rua, ele joga bola e ele caiu e rasgou a roupa dele subindo na árvore. Não sei, tem N possibilidades, mas se você conseguir amarrar esses 3 pilares na hora de criar o seu personagem, você certamente vai ter um personagem interessante, tá certo? Bom, é isso aí. Essas foram as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários aí se vocês gostariam de complementar com alguma resposta a mais ou qualquer dúvida. E se também quiser deixar a sua pergunta, deixe nos comentários ou acompanhe as redes sociais. A gente sempre abre lá um post no Stories para você mandar a sua pergunta e a gente responde aqui no canal. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.